Salve, salve nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar reagindo aqui ao vídeo aqui do Jovem Pan Esportes, compilado do Mauro César, sobre o Palmeiras querer sair da Libra após o Flamengo ganhar na justiça aí e receber 150 milhões de reais a mais que os outros clubes. A Leila aí ficou maluca, que de olho grande, né? Sendo que o Flamengo é o time que mais dá audiência no Brasil. E ela quer bater de frente de qualquer jeito para ganhar a mesma coisa e não existe isso, né? Sempre aquele que vai dar mais lucro tem que ganhar mais, né? Então é isso, bora acompanhar o vídeo aqui. Já comenta aí, beleza? Se inscreve. Vou deixar o link do canal do Jovem Pan Esporte na descrição, tá bom? Como crédito. E bora pro vídeo. Mais uma vez, treta Palmeiras e Flamengo, hein, gente? Leila Pereira quer sair da Libra por causa desse acordo que o Flamengo conseguiu de ganhar 150 milhões de reais a mais, né, do que os outros clubes até 2029. O Flamengo conseguiu, né, esse acordo. O Flamengo bateu o pé, o Flamengo não cedeu, foi muito atacado por outros clubes, principalmente pela Leila Pereira, pelo Palmeiras. E agora, quem quer bater o pé, Flávio Prado, é a Leila Pereira. A notícia que se tem é que o Palmeiras vai tentar sair da Libra, vai tentar achar alguma brecha no contrato para sair da Libra por não concordar que o Flamengo ganhe esses 150 milhões de reais a mais, Flávio Prado. Ou seja, mais guerra à vista nas ligas aí do futebol brasileiro, Flávio. Olha, essa guerra ela vai perdurar por muito tempo. A CBF está envolvida na história, que ela quer se livrar logo desse negócio de campeonato brasileiro, ficar só com uma mão com açúcar, que é a seleção brasileira, que tem patrocinadores aos montes, e sem encheção de saco, sem ele reclamar lá no fim de semana que o árbitro fez isso, fez aquilo, que o time não sei o quê. Então ela quer se livrar disso, mas está difícil. Palmeiras e Flamengo, eles têm rivalidade, aí cada um tem os seus argumentos. Eu, sinceramente, não dedico muito meu tempo a esse tipo de coisa para ver a Liga X. Eu não acredito na capacidade dos dirigentes brasileiros de fazerem uma liga. Acho que não vão conseguir fazer. Vai ficar sempre nisso. A CBF não vai conseguir a vitória de se livrar do Campeonato Brasileiro. E quando o Flamengo consegue alguma coisa, o Palmeiras se sente prejudicado. Se o Palmeiras conseguir alguma coisa, vai partir do outro lado a mesma coisa. Mas eu confesso também que eu acho um tema muito chato. Eu não me aprofundei nisso, não. Acho que quem rende mais, quem dá mais arrecadação, tem que ganhar mais. Isso me parece uma coisa bem lógica. É o lógico, né? Quem traz mais arrecadação tem que ganhar mais, né? A Leila Pereira não dá nem a metade do que o Palmeiras não dá nem a metade da receita que o Flamengo dá e quer ganhar a mesma coisa. Uma coisa simples, né? 50% por igual e o resto por rendimento. Quem fatura mais tem que receber mais. Parece uma coisa muito lógica. Se eu tenho um time com a força de torcida do Flamengo, de um Corinthians, um Palmeiras e tal, eu não vou querer ganhar igual, com todo respeito, ao Mirassol. Cada um na sua, exato, né? Ou a Chapecoense, ou ao Avaí, ou a Ponte Preta. Então, cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua dimensão. E a partir daí, o diálogo não existe, porque cada um olha o seu próprio pé, o seu próprio umbigo. E esse sentido coletivo de pensar só no produto de futebol não existe no Brasil. Portanto, não acredito que existirá uma liga. Eu acho que ninguém acredita, né? Mas já se formaram duas diferentes, Forte União, Libra. E agora, Mauro César Pereira, a gente falou tanto que o BAP não cedeu, parece que a Leila Pereira também não vai ceder. Você acha que tem chance do Palmeiras deixar a Libra ou não, já que já tem um contrato assinado? E outra, é um movimento certo, na sua opinião, por parte do Palmeiras não aceitar que o Flamengo ganhe 150 milhões de reais a mais? E como é que você acha que isso vai acabar, a Libra? Acho que a Libra já nem existe mais, sinceramente. Parece que ela está implodindo. Mas o Rodrigo Matos trouxe mais cedo com o nosso companheiro Rodrigo Matos, jornalista, a seguinte informação. Palmeiras já sabia, antes do acordo da Libra do Flamengo, tanto que em reunião no São Paulo, a proposta foi apresentada ao Flamengo e o representante do Palmeiras não se opôs. O valor era muito parecido com o do acordo final.
segundo o Rodrigo Matos, o Palmeiras já sabia, estava representado na reunião em que proposta muito próxima desse valor final acordado foi apresentada e não se opôs. Agora, talvez falte sintonia, né, pela informação do Rodrigo, entre as pessoas do Palmeiras. Então você também não vê futuro na Libra, Mauro? Também acha que não vai durar? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Os caras vivem só brigando. Não entra em acordo, vai ter liga nenhuma. E segundo eu soube, eles pediram que a CBF, que eu falo os clubes, né, fizesse esse meio campo, né, participando das discussões. Então, não consegue, cara, não vai rolar nada disso aí. Vão ficar brigando, só brigam por direito de televisão. Eles não discutem, por exemplo, padronização de gramado. Quando eu falo isso, não é só o fim do piso de plástico, não. Gramados de bom nível, da arbitragem, né? E vários outros aspectos importantes. Não discutem isso, só discutem sobre dinheiro, de direito de transmissão. Muito pobre isso aí, muito rasa. Não vai para lugar nenhum. O problema é esse, né, o Flávio? Que já tem acordos, né? Como é que vai acabar se a Liga está fazendo os acordos? Essa é a minha dúvida. Tem como acabar, na opinião de vocês? Porque os acordos, todos esses acordos que a gente está falando, de direito de TV, todos estão sendo intermediados pela Liga, certo? Ou pela Libra, ou pela Forte União. Tem como essas ligas não continuarem se os acordos estão ligados às ligas? Os clubes sempre, desde o tempo do Clube dos 13, quem negocia o Campeonato Brasileiro são os clubes. E a CBF, ela negocia a Copa do Brasil. Tanto que a Copa do Brasil paga mais, às vezes, do que o Campeonato Brasileiro. Porque aí a coisa é feita de uma maneira profissional. Quando resolveram fazer a Liga, que era para, entre aspas, se livrar da CBF, lá atrás havia uma certa resistência da CBF. Hoje, esse grupo que está lá quer se livrar do Campeonato Brasileiro, que é um baita mico. Para que eles querem? Né? A CBF, a seleção rende pra caramba, não precisa disso aí. Então, eles... aceita essa terceirização, só que agora a coisa, com essas ligas, né, que você falou tem duas, não tem nenhuma, né? Aí virou coisa pessoal, porque agora nós vamos ter um processo único para negociar, porque teve uma época que cada um negociava os seus direitos de maneira independente. Teve um período que eles passaram para empresas para fazer negociações, o grupo dos 13 trabalhava numa certa sintonia também. Aí quando houve aquela explosão do grupo dos 13, que o Corinthians, que houve aquela briga do Juvenal com o Andrés, o Corinthians saiu e tal, aí o Corinthians foi negociar sozinho, a partir dali a coisa ficou meio que cada um cuidando de si e não vai acertar, não vão se assentar. Esses contratos que eles assinaram, provavelmente tem alguma cláusula, né, de rescisão, se for o caso de acontecer. Então, realmente é uma incompetência muito grande. Não acredito que eles consigam sair disso e a CBF vai ter que aguentar esse mico por mais um tempo. É uma situação meio bizarra, né? E vai ficar muito essa guerra. Vai ficar muito sempre a guerra ali, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo sem aceitar ceder, o Palmeiras sem aceitar ceder, até porque são os que têm ali as melhores gestões, né? E são geridos por duas pessoas de personalidade forte. A gente falou isso aqui recentemente. Tanto a Leila quanto o BAP, eu acho quase impossível, tá? Um dos dois aí ceder nessa situação e agora a Leila tentando sair. Só uma pergunta, Flávio, se o Mauro souber também. Se o Palmeiras quiser sair, é muito complicado? Porque tá dizendo que ele vai tentar achar brechas no contrato. É complicado ou não? Um acordo seria fácil? Eu acho que fácil não é, mas se o Palmeiras vai atrás de brechas, é porque ele precisa de brechas para sair, né? Eu acho que esses contratos, muitos times receberam, inclusive, adiantamentos para participar dessas ligas, né? Então, deve ter algumas cláusulas que garantam a permanência das equipes. Mas sempre é possível, né? Com bons advogados você consegue. Não é uma coisa fácil, mas deve ser uma coisa possível de se conseguir, sim. Aí hoje tivemos mais um capítulo após o Flamengo fechar acordo do Maracanã para shows. Leila Pereira cutucou o BAP pelo mando do estádio. O que será que ela disse, hein? Conflito de interesse, nós poderíamos pensar, será? O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles têm negócios juntos.
Flamengo e Fluminense. Jogam o mesmo campeonato. Pode 2 clubes, não é, serem sócios, não é, no Maracanã, jogando o mesmo campeonato. E agora, recentemente, conseguiram alterar o jogo do Flamengo, não é? Contra o Fluminense. Isso não é um conflito? Será? Mas isso é um conflito, gente, sabe? Então, o que tem a ver, entendeu? O meu banco emprestar um dinheiro pro Vasco, por causa disso eu estou comprando o Vasco. Eu não estou comprando o Vasco. O que eu acho muito estranho, muito esquisito, são 2 clubes que são sócios na administração de um estádio, não é? Jogando o mesmo campeonato e estranhamente, os 2 assinam cartinha solicitando o CBF para alterar datas de jogos. Eu acho isso muito estranho. Então, antes dele falar do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ele deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele. Assim que eu estava ouvindo e vendo a Leila Pereira falar e ficava aqui, ó, balançando a cabeça, falando, ai meu Deus do céu. Particularmente, acho graça dessa briga entre BAP. A Leila Pereira não tira o Flamengo da boca. Qualquer entrevista que ela faz, cita o Flamengo. Eu acho que a vontade dela é querer ser presidente do Flamengo. Não tem lógica um negócio desse. O estádio dela lá é o tempo todo fazendo show o tempo todo. Ninguém fala nada, ela vem querer falar do Flamengo e Fluminense querer alterar a data do jogo para poder botar show no Maracanã. E Leila Pereira? Ela empresta um clube de futebol, emprestar dinheiro para outro clube de futebol, onde viu esse? Para um time que está jogando o mesmo campeonato que o dela. Não vejo com maus olhos, mas eu acho que te incomodou, que é uma água. Eu também estou precisando de água de você. Eu adoraria uma água. Gente, primeiro Por que, favor. por parte do BAP, é infanto-juvenil, algumas declarações e ironias ao Palmeiras, como por parte dela também. Mas o que me chama a atenção é o desconhecimento burocrático, administrativo, de figuras do futebol, a fazer certos comparativos, e aí é uma desinformação, é uma propagação até, sabe, de ideias bem equivocadas, e a gente sabe que o mundo hoje precisa ser cada vez mais bem informado. Presidente, não sei se a senhora sabe, na Itália, há um estádio gerido pela prefeitura de Milão, um estádio chamado Giuseppe Meazza, San Siro. 2 equipes compartilham desse estádio. Milan e Internazionale. Já ouviu falar desses clubes ou não? Se não, lhe apresento. O Milan é um clube 7 vezes campeão de Champions League, 4 vezes campeão mundial. A Internazionale também tricampeã de Champions League, campeão mundial. Sabe o tamanho histórico desses clubes? Então, eles dividem o mesmo estádio. Isso não é conflito de interesse. Isso é uma cogestão de um palco para jogar futebol. Isso não é negócio. Negócio, aí sim é fora. Você gerir financeiramente um clube e, ao mesmo tempo, dentro de uma liga, esse clube também ter uma presidente que tem um órgão financeiro que já foi de controle. Hoje a gente sabe que a senhorita tirou a licença desse banco para presidir o Palmeiras, né? Mas a senhora agora mesmo falou do meu banco, mas a gente sabe que a senhora tirou uma licença desse banco para poder gerir o Palmeiras e tudo mais. Presidente, isso gera, em algum momento lá na frente, questionamentos, tá? Questionamentos. Então, por favor, quando a senhora vier a público para trazer informações, traga informações, ou então, se for para fazer esse tipo de alfinetada, com o mínimo de sentido. Porque esse comparativo, com todo digno respeito, ele não teve pé e cabeça. Tá? Ele foi bastante infeliz. Aliás, infeliz como tem sido em várias manifestações recentes o Palmeiras. Para assuntos em que ele deveria resolver e responder de uma outra forma. E a forma que, no caso, me interessa que o Palmeiras resolva os seus problemas é dentro das 4 linhas. É jogando melhor, é contratando melhor, é cobrando o desempenho do treinador,
é cobrando desempenho individual, coletivo, é tudo isso. Porque não basta blá 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 fora, se dentro de campo, quando você quiser atingir o seu rival, você chega a uma final da Libertadores contra esse rival e não chuta em gol. Então esse foi o vídeo, beleza? Deixa seu like, se inscreve, palmas pra esse cara aí que eu não me esqueci o nome dele agora. O cara falou muito bem, beleza? Já comenta aí o que você achou. Cara, a cabeçada do Danilo deu até hoje, né? Na Leila Pereira, Abel, que toda entrevista coletiva que eles dão só cita Flamengo, só cita BAP. Cara, eles deixam de fazer o jogo deles, de se preocupar com o clube deles, né? Cara, é um negócio meio que... Achei aquele negócio bizarro, assim, aquele fanatismo contra pro Flamengo, cara. Não tira o Flamengo da boca. E vão apanhar esse ano de novo. Você vice no Brasileirão, você vice na Libertadores de novo. Que o Flamengo vai levar tudo esse ano, beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.